Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas charmosérrimas. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila, oi, Emily, oi, Cunhanzés e Curumins. Mas eu acho que eu até me lembrei, em vez de tu chamar a gente charmosa, podia chamar de malvistas, né? Olha, mulher, é rir pra não chorar. Mas seríamos malvistas, somos malvistas. Sob esse ponto de vista, realmente nós somos malvistas. Sob o ponto de vista do Cramunhão do Planalto. Explica aí por que a gente é malvista. Porque o Cramunhão do Planalto disse que o jornalista Dom Phillips, assassinado, ele não era muito bem visto, porque ele era mal visto lá na área, na região amazônica, porque ele fazia matérias, né? Contra os garimpeiros, contra o garimpo ilegal, pesca ilegal, etc. Quer dizer, se você denunciar, se você falar a verdade, se você mostrar, você é mal vista. Então, deduzir que você, Camila e eu somos mal vistas. Pior que é mesmo. Com muito orgulho, né? É melhor ser mal visto do que ser aliado e ser conivente. Com o genocídio. Isso é sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E claro, vocês já ouviram, estamos com a Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli. E aí, meninas? Começamos falando desse cramunhão, né? Mas o astral será maravilhoso nesse programa. Mulher, ainda bem que tu disse charmosa, não disse uma coisa assim perfumada, cheirosa. Porque eu acabei de chegar da academia, tô só o suor aqui, mas vai dar certo. Ainda bem que não tem cheiro aqui nesse podcast. Mas o charme nunca se perde, né? Isso que importa. Vou comer o caju charmoso aqui. Pronto. E hoje vamos fazer um daqueles episódios com um apanhadão do que tem acontecido no cenário político dos últimos dias, tanto em relação ao Ceará como no âmbito nacional, gente. É o Sururu das Cunhãs, um caldinho bem gostoso pra gente ficar bem atualizado sobre tudo que tá rolando. Para dar um gostinho, vamos falar, lógico, de Ciro, Lula, o Cramunhão e a verdadeira novela que envolve a sucessão ao governo do Ceará. Então, tá bem temperadinho. Antes de começar, vamos falar da nossa campanha de financiamento. As Cunhãs é um podcast totalmente independente que existe graças ao apoio de Cunhanzedes e Curumins, que se tornam assinantes. Para assinar o podcast é bem facinho. Basta contribuir pelo site apoia.se/ascunhanspodcast ou mandar um pix para a chave ascunhanspodcast@gmail.com. Então você pode contribuir com qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação que fazemos pela plataforma Zoom. E se você contribuir pelo Pix, deixe o seu e-mail no espaço destinado à descrição do pagamento para a gente poder entrar em contato depois, tá bom? E lógico, não esquece de nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e nos favorite lá ou ative o sininho no seu tocador de podcast para sempre receber os episódios novos. Último recado, esta semana, dia 23, para quem estiver em Fortaleza, teremos o nosso primeiro encontro presencialíssimo com ouvintes, gente. Pelo amor de Deus, vai ser muito bom. Vai lá no Instagram, principalmente, que tem todas as informações, mas vai ser no Bar Serpentina, no dia 23, a partir das 7 horas da noite, com um quiz das Cunhãs, com premiação e tudo. Então vai lá que você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Então agora sim, bora começar! Começar esse sururu das Cunhãs falando do cenário local, né, cearense, que tem apurações quentinhas sobre essa verdadeira novela que se tornou a escolha do candidato governista aqui no Ceará, né? Vamos, assim, para começar, essa semana teve um grande encontro do PDT, local, com Ciro Gomes e Companhia Limitada, em que estiveram presentes os pré-candidatos ao governo do Ceará pelo PDT, e em vez de nós termos mais certezas, seguimos com mais indefinições, né, Inês Aparecida? A Inês esteve lá, inclusive, deu uma passadinha lá no encontro. Foi semana passada, hoje é terça, né, quando vocês estão ouvindo é terça, foi semana passada, isso. Na quarta-feira, no Hotel Mareiro. O objetivo era reunir o PDT do Nordeste, várias representações do Nordeste. Mas no frigir dos ovos, meu povo, não era não, era para medir a temperatura aqui mesmo dessas candidaturas, as pré-candidaturas ao governo do Estado,
postas pelo PDT. Pela manhã, aliás, ao meio-dia, na hora do almoço, porque, segundo consta, ela não poderia ir em horário de expediente, porque é governadora, exercendo a função, ela foi ao meio-dia, na hora do almoço, Isolda Sela apareceu lá, e as línguas maldosas, porque o povo a gente conversa, né? Aí tem as piadinhas. Isolda Sela aí veio com as tiazinhas lá da Secretaria de Educação para aplaudi-la. Opa, as tiazinhas. E foi com 2 deputados, inclusive Edilvan Alencar, federal, realmente já foi subsecretário de Educação, e eleito com a base dele, é a educação. Aí foi, Isolda falou, depois, ao sair, o Ciro foi levá-la até a porta e tal. À tarde, quem falou foi Roberto Cláudio. Sim, Isolda chegou com Evandro Leitão, presidente da Assembleia, que também é um pré-candidato, mas a gente sabe que não tem chance, né? A disputa mesmo é Isolda e Roberto Cláudio, besteira. É só para fazer folclore, Evandro Leitão, Mauro Filho e tal. Pois bem, aí de tarde foi a fala de quem? Roberto Cláudio. Aí a galera aí tinha torcida, levou torcida mesmo. Roberto Cláudio, inclusive, todo mundo comentando que falou como candidato ao governo. Falou como candidato e muito paparicado por Ciro, muito paparicado pelo Carlos Lupe, o presidente nacional do partido, estava em Fortaleza, inclusive cantou lá, está lá registrado no Jornal Povo, ele cantou. É um jinglezinho que teve há alguns anos, quando o Garotinho era prefeito, depois foi candidato a governador, aí tinha um jingle dizendo, melhor prefeito vai ser melhor governador e tal. Aí ele fez a paródia, o Carlos Lupe, trocando Garotinho por Roberto Cláudio. E estava lá, e também muito paparicado, Prisco Bezerra, suplente de senador de Cid Gomes, e estava lá, irmão de Roberto Cláudio, tão paparicado, e quem é esse que eu não conhecia assim de perto, não, olhando a cara, né? Quem é este criatura do zoião? Menino, este é o irmão do Roberto Cláudio. Ah, esse aqui é o Prisco. Ele não parece com o Roberto Cláudio. Ele é mais fininho, mais compridinho e do zoião. Não tem nada do Roberto Cláudio. Mas era tão paparicado, aqueles como tem dinheiro, né? Pois é, Inês, aí tem até uma apuração em relação a isso, né? Pois diz aí, Camille. Fontes que conhecemos aí, pessoas que são do lado do PT, gente, então... que têm seus interesses, mas que ficaram sabendo, e a gente não tem exatamente como ter todas as confirmações, mas que tem são informações plausíveis e por isso que a gente traz. Então, essas fontes informaram que está rolando, de fato, uma pressão por parte do Ciro Gomes para escolher definir logo o Roberto Cláudio. Por quê? Justamente por causa do Prisco, por causa do dinheiro. Então, o Prisco é um empresário, ele é dono da Unip, né, essa universidade paulista aí, que tem em todo buraco, né, em todo o Brasil. Nacional, né, como fosse... exatamente. Tem em todo o Norte, em todo o Nordeste, tem em São Paulo, Minas Gerais, quase todo, é praticamente nacional. Ele é o dono. E o Prisco é sentado no dinheiro mesmo. Ele tem também outros empreendimentos imobiliários. E ele é sentado no dinheiro e ele já vem sendo o principal financiador de algumas campanhas políticas. Então, ele já financiou o próprio Ciro Gomes em 2018, ele financiou o Sarto em 2020, né, Cid Gomes, enfim, ele tem dado dinheiro para a turma dos Ferreira Gomes, e agora ele está meio que condicionando certos valores, né, então fazer uma determinada doação. Ele parece que ele está pressionando e dizendo, olha, eu só vou doar mesmo, só vou bancar se o Roberto Cláudio for o candidato a governador. A gente já tinha falado disso antes, que o Roberto Cláudio, ele entra nessa disputa não só como um ex-prefeito, né, como alguém que tem esse reconhecimento aqui no Ceará. Ele também entra por causa do dinheiro. Então, o dinheiro é muito importante para financiar campanhas. E no caso, né, o Prisco não financiaria só a campanha do Roberto Cláudio, mas sim a do Ciro Gomes. O Ciro, lembrando, quer ser candidato a presidente pelo PDT. O PDT não é um partido que está conseguindo alianças, tem um valor lá do fundo eleitoral que não é lá essas coisas, e todo mundo quer botar a mão no dinheiro, né? Fala assim, todo mundo, candidatos a deputado, candidatos a senador. Se ficar todo o dinheiro para o Ciro, o resto fica sem, né? Esse dinheiro tem que ser partilhado. Então, o Ciro está buscando outras fontes de financiamento. E entre essas fontes está Prisco Bezerra. Então, esse fator dinheiro
pelo visto, vai pesar muito na escolha. Então não é só quem é o mais bem avaliado, mais bem quisto. Tem a questão do dinheiro que importa. Camila, vão lembrar também que Prisco, claro, financiava as campanhas a prefeito do irmão dele, né? Com certeza, com certeza. Mulher, eu tô para mandar meu boleto para esse Prisco. E lembrando ainda que Prisco é o suplente do Cid Gomes no Senado. Do Cid, já até assumiu. Exatamente. Sim, aí nessa reunião do PDT, quarta-feira, Cid Gomes não apareceu. Segundo consta, por questão de doença, não sei qual era a doença, Covid, influenza, dor de barriga, não sei. Mas ele não apareceu lá, não. O companheiro Cid Gomes não apareceu lá, não. Só o Ciro, lógico, né? E aqueles, ai, que coisa besta, como diz a Hebe, aqueles seguranças, todo mundo agarrando o menino do Jornal o Povo, meu queridinho Carlos Holanda, querendo falar depois com o Ciro, ele ia se dirigindo assim a garagem lá do hotel. Menina, um seguranção, pá, abrindo os braços para impedir, outra assessora também empurrando. Menino, o que é isso? Eu tenho muito abuso disso, né? O pessoal extrapola as funções e vira segurança mesmo, apartando. Ave, gente, que abuso. Tem uma coisa que eu destacaria nesse evento, né? Eu não estive lá, mas acompanhei a cobertura. O Ciro veio com a conversa de que aquele candidato que ganhar o povo até a primeira quinzena de julho será o escolhido para disputar o governo pelo PDT. A gente sabe muito bem que, pelas pesquisas internas que eles estão fazendo, o Roberto Cláudio tem um desempenho melhor, né? Tem mais recall, é mais conhecido e tudo. Então, o Roberto Cláudio ele aparece internamente como o candidato mais competitivo. E a Isolda não. A questão é se a Isolda, até essa primeira quinzena de julho, consegue crescer internamente, que vamos combinar aqui que não é tão fácil, né? Embora ela seja governadora em exercício, não é tão fácil. E eles já estão empurrando, então, o grupo do Ciro quer empurrar essa definição, então, para a primeira quinzena de julho. André Figueiredo, até comentei no Instagram, que é o presidente estadual do PDT, tinha dito que o partido está trabalhando para até o fim deste mês de junho resolver logo essa situação, porque a crise com o PT, que é o principal aliado, está grande, né? A gente está vendo, depois vou comentar um pouco isso, mas o Ciro já disse que é para a primeira quinzena de julho e condicionando essa escolha a quem tiver mais engajamento popular. E aí a Camila traz esse novo elemento, que é a questão financeira, que, assim, embora a gente não tenha todas as confirmações dessa conversa de bastidor, ela realmente é muito plausível, né? O PDT precisa de grana, o Prisco, né, com certeza está condicionando toda essa dedicação financeira à escolha do irmão dele para ser candidato. Então faz total sentido. E falando em PT, né, então, enquanto o PDT está nessa situação, inclusive o Ciro, né, Inês, ele, ao ser perguntado sobre essa questão do Guimarães, que está pressionando, porque é aquilo, o PT, Guimarães, né, o José Guimarães, a principal figura do PT cearense, botou nos peitos do PDT e falou assim, não, nossa, a gente só mantém aliança se a candidata for Isolda. Se for Roberto Cláudio, a gente rompe. Aí o Ciro falou o quê, Inês? Como é que foi? Seja feliz? Seja feliz, pode ser, seja feliz. Aí o PT, eu acho que está com esses arroubos, a gente já comentou aqui anteriormente, por conta de uma pesquisa que eles dizem que fizeram, que qualquer candidato do PT abençoado por Lula ganha a eleição. Ou seja, eles estão achando que pode botar Guimarães, pode botar Zé Ayrton, pode botar, sei lá, a Loura, pode botar a mamãe já morreu. Você está entendendo? Pode botar qualquer pessoa que ganha. Por isso que ele está falando grosso assim. Essas pesquisas são boas demais, devem ser feitas assim no condomínio deles, né? Bora ver aqui, fazer uma pesquisa não, aqui. É só botar ali, faz ali no corredor da Avenida da Universidade. Lá no Benfica, lá no Benfica, gente, é muito delírio isso aí. Olha, meu povo, a gente estava até comentando aqui no bastidor, para mim, essa última semana trouxe vários ingredientes novos e é costurando uma coisa que eu vou dizer agora, que, para mim, essa aliança está desenhada já o rompimento. Não tem mais condição, meu povo, porque é assim, se o PT, o Guimarães soltou outra lapada, né, esses dias, dizendo que é Isolda e pronto, senão o PT vai seguir seu caminho. A pessoa que diz isso, a pessoa com o perfil do Guimarães, né, que é uma liderança que, quando abre a boca para falar nesse tom, ele está respaldado de alguma forma, ele sabe o que está fazendo, não é uma declaração à toa ao vento. Quando ele diz isso e impõe uma candidatura, né, para que a aliança permaneça, ele está acabando com a possibilidade de aliança. Está acabando, porque o PDT entregar, então, essa escolha, né, pelo nome da Isolda, que, em tese, não seria um nome que o PDT devia resistir, porque a Isolda
ela é parte desse grupo político, ela é parte do Grupo Ferreira Gomes, né? Ela alçou a vida pública e foi crescendo na vida pública muito por encaminhamento do Cid, do Ivo, do Ciro, então, em tese, não era para haver uma resistência tão grande. Mas, a partir do momento que o PT começa a botar nos peitos, botar a faca nos peitos, dizer vai ser ela, o PDT diz, assim, até por uma questão de orgulho político, de independência política, ele não pode ceder. Ceder é entregar ao PT todo esse protagonismo que eles dizem que ainda tem o PDT, né? Então, assim, para mim, a aliança está inviabilizada, vai ser PT com seu candidato mesmo, fazendo palanque para o Lula, PDT com seu outro candidato, Camilo nesse, né, um pé lá e outro cá, para mim está desenhado já, essa última semana foi bizarra, Ciro já disse que PT que seja feliz, que ninguém vai ceder à pressão, então acho que não tem mais jeito não, viu, meu povo? Aí, no meio desse embrulho todo, desse embrólio, para falar em italiano, veio a Eunice Oliveira, né? Que a Eunice Oliveira mandou fazer uma pesquisa, mulher, eu ri tanto. É tão boa essas coisas que a gente pelo menos se diverte, né? No meio de tanta tragédia. Eunice Oliveira mandou fazer uma pesquisa que só dá ele. Mas, menina, as perguntas tão dirigidas. Olha, muito engraçado. Aí, pronto, ele é um menino assim, disparado. O candidato de preferência do eleitorado para o governo do Estado. Ele não é besta nem nada, né? Só tem de besta a cara e o andar. Aí, ele, vendo essa confusão, pode muito bem se mostrar como candidato. Tem bocado. Ele tá. Com a aliança, com a ajuda do PT. Ele do MDB, não pode ser o canal, é o sonho de verão dele. E é outro que tem dinheiro, né? Tem esse lado dele também. É montado, é montado. É outro que eu posso pagar o boleto para ele pagar. Pois é. Aí, ele estava da grana e deu essa jogada. Menina, tá muito engraçado, se botando para querendo pegar essa brecha da briga. Olha, né? mulher. E botando. Ele tá aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca, assim, só observando e trabalhando assim pelo racha. Ele tá torcendo por esse rompimento. Mas é engraçado que tá todo mundo com o olho assim, achando que vai ter uma onda Lula como aconteceu em 2002, né? Que, gente, só para lembrar, em 2002, a circunstância no Ceará era muito assim, o Tasso tinha saído do governo, né? Depois de 8 anos, era bem avaliado, tinha tudo quanto era prefeito, em todo buraco, era tudo tucano, aliado dos tucanos, não tinha, acho que o PT tinha 2 prefeitos na época, ou 3, era uma coisa muito pouquinha, e o que aconteceu com a onda Lula, né, com a eleição do Lula à presidência, isso alçou aqui na época o Zé Ayrton Cirilo, que era o candidato do PT, e o Zé só foi candidato porque ninguém mais queria ser nessa época. Eu lembro que tinham outros políticos muito mais, assim, mais conhecidos, né, dentro do PT mesmo, era o João Alfredo, era o Arthur Bruno, ninguém queria, todo mundo fugindo da candidatura ao governo porque achava que ia perder. E nessas, o Zé Ayrton, que tinha sido prefeito lá de Icapuí, uma cidade pequena, enfim, foi candidato e quase leva, perdeu por 4.000 votos, uma coisa assim que foi muito questionada na época, teve todas as discussões, perdeu para o Lúcio Alcântara do PSDB, mas era uma coisa assim, eles estão enxergando que esse vai ser um momento igual, que vai se repetir essa onda Lula. Então, internamente no PT, tem uma disputa interna, agora dessa vez tem o Zé Ayrton de novo quer ser candidato, se bota mesmo, só que tem uma resistência aí do Camilo, o Camilo não gosta deles, tem um embate. O Zé Guimarães parece que tá ganhando coragem, nunca foi candidato a majoritário, assim, a um cargo eletivo, assim, de governo, sempre foi dos bastidores, de legislativo, mas está se botando. Ele não ia, não. Pois pode perder o mandato, né? Ficar sem mandato é ruim. Só se ele for doido. E a Laura Lins está nesse páreo também, Camila? Tá no páreo, se bota. Mas não sei até que ponto ela tá com tanta vontade assim. Mas o que eu vejo com mais vontade é Zé Ayrton mesmo, que tá se botando de todo jeito e, inclusive, querendo repetir o slogan Lula lá e Zé Ayrton cá. Aí repete até o jingle. Nossa. Mas olha o sonho de verão do Eunício. Ele chega a segundo turno porque ele acha que o capitão não tem capilaridade em todo o estado, né, para chegar a um segundo turno. Segundo turno seria ele, Eunício Oliveira, com o narizinho feito plástica, e ele fez plástica na última candidatura de 2014, foi do nariz, fez rinoplastia, que eu sei até o médico. Pois bem, ele, no segundo turno, com o Roberto Cláudio.
Olha aí, que ele disse que ele tem condição. O capitão não teria essa capilaridade, essa força no interior, nem gana, para chegar ao segundo turno. Aí ele seria ele e Roberto Cláudio. Tá vendo? Não é É descartável, mole, não se descarta um negócio desse, mas é com dinheiro, enfim. Agora, Inês, você falou o nome aí, o Capitão Wagner. Tá sumido, né? Cadê o Capitão Wagner? Cadê, meu povo? Eu sei das histórias que ele está atrás de um vice. Na semana de Santo Antônio, que sabe que Xeramubim, o padroeiro lá é Santo Antônio, as festas de Santo Antônio de Xeramubim são muito pesadas, muito legais. Os políticos vão tudo para lá, menino, do dia 12 para o dia 13, chegava até avião, lá, aviãozinho pequeno, descendo político. Foi Osmar Baquite, foi Capitão Wagner, foi Deus e o mundo. Luiz Girão, dono da Betânia, ex-deputado federal de um mandato, e que vive se insinuando para ser vice-candidato a vice. Eu recebi até uma foto, ele abraçado, ele estendendo assim uma toalha do Lula, ô Luizinho, bolsonarista, até o fim do cabelo. Ele abraçado com quem? Com nossa amiga querida, amada, linda, cheirosa, vereadora Larissa Gaspar, candidata a deputada estadual, que também foi à festa lá. É mesmo, Oi. Luizinho se abraça com Deus. Nossa Senhora, uau. Luizinho Maria, você não conhece o Luizinho, não. A coerência é tudo, né, gente? Não, é muito engraçado. Aí ele estava lá, a minha fonte, né, que eu tenho uma fonte que chama bem. Eu falo muito com ele. Aí ele disse, menino, o Luizinho aqui andando para cima e para baixo, dizendo que era candidato a vice. Aí, nos bastidores, no WhatsApp da família, Luizinho desmente. Estou doido, não, você não candidatar mais, não. Mas para o público em geral, e jogando charme, balançando a pancinha dele, e estava lá em Xeramubim se botando como se fosse candidato a vice do Capitão Wagner. Gente, só quem está achando bom essa baixaria toda, essa novela, é o Capitão Wagner, né? Enquanto o povo briga, está indefinido, ele fica ali, costurando a dele, comendo pelas beiradas. Serrando as unhas, né? Serrando as unhas, ele só tem a ganhar com esse racha e essa falta de unidade, né? Uma coisa é você ter uma aliança de peso, né? Com quem você vai concorrer, juntando PT, PDT. Outra coisa é eles dois ficarem brigando, né, entre si, e ele crescendo por fora. É uma possibilidade. Eu acho que ele deve estar achando o máximo esse engalfinhamento aí de PT e PDT. Pronto. Local, acho que a gente deu conta. Vamos agora falar do nacional. E assim, lógico, né? Vamos começar pelo Ciro Gomes, nosso queridinho, né? O povo acha que a gente não gosta do Ciro. A gente gosta do Ciro, gente. Não é que a gente não goste do Ciro, mas o Ciro é que também não se ajuda às vezes, né? Então, a gente vai falar do Ciro, porque ele deu uma entrevista essa semana passada também para Renata Lopretti. A Renata Lopretti tem um podcast que é muito bom, recomendo demais, é o Assunto, em que ela fala de vários assuntos, todo dia tem alguma coisinha, e ela começou uma série de entrevistas com pré-candidatos à presidência. Começou pelo Ciro Gomes, fez toda aquela coisa, reuniu os pré-candidatos, né, as equipes deles, comentou, né, definiu regras, então é 1h30 de entrevista, e definiu um sorteio para a ordem dessas entrevistas. O Ciro foi contemplado como o primeiro. A entrevista foi muito boa, gente, Ave Maria. Assim, quem não escutou, vá lá, escute, muito boa. Não só pelo conteúdo das respostas do Ciro, que tem questões aí problemáticas, né, mas tem outras que são boas, né, foram boas respostas, mas pelo formato e pela Renata, que é uma jornalista super competente, séria, que não faz só aquelas perguntinhas para levantar a bola do sujeito, ela faz perguntas para botar na parede, mas perguntas coerentes, né, e buscando essa coerência também. Então, esclareceu várias coisas muito interessantes, vale demais a pena. Menina, eu achei uma entrevista ouvível, porque às vezes eu me canso, sabe, botando assim uma entrevista do Ciro, eu fico logo cansado, porque fala blá, 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 fala demais, muito rápido, e começa a esculhambar Deus no mundo. Essa não, foi uma entrevista tranquila de ouvir, né, serena, muito racional, gostei também. E ele interrompeu pouco a Renata, ele respeitou as perguntas dela, isso foi muito bom. E outra coisa, a gente ouvindo, né, fica tão feliz, se eu ganhasse, o Brasil ia ser paraíso, né, na Terra. Sabe de tudo, né, mulher? Ele sabe de tudo. Acho impressionante. Mas eu ia perguntar isso, o que vocês acham que foram os pontos fortes, né, do que ele falou, e os pontos fracos, assim, o que vocês acharam? Realmente, ele continuou, foi bem menos, meteu o pau bem menos no Lula, né, no Bolsonaro, mas ele tem um momento que ele disse que ia resolver as coisas, ia enfrentar o Congresso,
porque aí ele mete, porque não tem um filho ladrão como o Lula e o Bolsonaro, tá entendendo? O Lula tem o maior patrimônio pessoal, é uma tara pelo Lula. Até nessa semana também eu li um artigo da Esther Solano, professora, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid, professora de Relações Internacionais da Federal de São Paulo. Ela dizendo que nota o Ciro ressentido. Ele é uma pessoa ressentida com o Lula, isso aí a gente sabe, e ressentida com o eleitorado que não vota nele. Só os 7%, sabe? Ele tem raiva do resto da humanidade. É uma pessoa ressentida, realmente, mas ele estava bem menos, mas vai ser o paraíso na Terra. Deu até vontade de votar nele, né? Porque vai resolver tudo no mundo, vai resolver o problema da Amazônia, do Banco Central, do tráfico de drogas, tudo. Ele disse até que ajudou a desenhar em 88 o Ministério Público. Tudo ele fez. Tudo ele fez, e a biografia, né? Sim, ele disse que todo mundo é ladrão, menos o Itamar Franco. E não por acaso eu estava lá. Ele não foi ministro Itamar Franco, sim, né? Lógico. Ele roubou Itamar Franco porque por acaso ele estava lá. Não certo dizer, Itamar não rouba não, macho, né? Não, e o Ceará, não parece assim, quando ele fala do Ceará, parece que aqui é o paraíso na terra, assim, que... Então, também, Gente, é uma coisa assim que é espantar, eu fico espantada, assim, ele fala, parece que tá tudo bem, parece que a segurança pública é incrível, tudo se resolveu aqui no Ceará, a educação maravilhosa, saúde, tudo, e tudo ele fez mesmo. Gente, assim, é uma coisa, um episódio aqui, por exemplo, ele foi secretário de saúde, dessas coisas que a gente sabe aqui, né? Numa época, ele foi secretário de saúde no governo Cid Gomes, do irmão dele. Nessa época, estava tendo uma crise absurda na saúde no Ceará. O HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza, estava lotado e tinha uma área chamada piscinão. O piscinão era onde botavam os doentes, porque não tinha quarto, não tinha enfermaria, não tinha mais corredor, não tinha mais onde enfiar a gente, botavam nesse piscinão. E era a gente morrendo, piorando, era uma situação terrível, e veio à tona, porque publicaram, o pessoal começou a filmar e mostrar o que estava acontecendo lá dentro. E Ciro virou o salvador da pátria, né, nessa circunstância aí, pareceu. Só que não solucionou nessa época, não foi isso. Ele disse também, Camila, só dizendo, nessa entrevista que você está se referindo, da Loprec, ele disse que o Cid chamou para resolver o problema da saúde do Ceará. Eu, com a minha vivência, a melhor escola de saúde pública do Brasil, que é em Sobral, desse jeito, gente. E assim, a gente sabe que não foi isso. Ele ficava indo lá e sendo, parecendo assim, um chefão da história e tal, mas tipo, na prática mesmo, não foi nessa época que se resolveu o problema da saúde, até porque não se resolveu até hoje. Certo? Continua tendo problemas. E a gente vê essa situação se repetir constantemente. Tá? Então não foi só Covid, isso foi muito antes, assim. Tem um histórico. Agora, melhorou muito, e depois disso, não foi nessa época do Ciro, que houve uma descentralização maior da saúde, mas foi no projeto da Dilma, de fortalecer as UPAs nos estados, né? Então você teve aí construções, né, de UPAs em vários locais, hospitais regionais também, isso foi na época do Camilo que se intensificou. Então, assim, menos Ciro Gomes, menos, né? Pois é. Tem umas coisas assim, destacando o que eu achei de ponto alto. O Ciro, ele tem uma proposta que, se funcionasse, se desse certo, seria genial, fabuloso, que é o seguinte: ele propõe uma nova forma de governar. Ele acha um absurdo, e de fato que no Brasil, seja qual for o presidente, esse presidente vire refém do Congresso e desse centrão. Então, ele tem uma proposta meio abstrata, que seria genial, que é assim, governar com o povo. Dar-se um jeito de criar ali, de envolver o povo e criar uma cumplicidade com o povo e tentar governar de uma forma diferente, que você não precise necessariamente de se vender, de fazer o toma lá da cá, porque isso é um problema do sistema, né, presidencialista de coalizão, e todos os presidentes acabam caindo nessa cilada, que é de ter de negociar com vários partidos e trocar cargo por apoio, enfim. Então, essa proposta que ele
que permeia todas as respostas dele, ela, no fim das contas, não se sustenta. Como é que ele vai fazer isso? O Ciro tem vários projetos interessantes que dependem de maioria absoluta no Congresso. Ele prevê mudanças na Constituição para vários dos projetos dele. E aí, como é que ele vai fazer isso se ele esculhamba todo mundo, não cria aliança, critica as alianças pragmáticas? Então, assim, nesse ponto, ao mesmo tempo que ele critica e chama o Lula de estelionatário eleitoral, ele também comete o mesmo problema, né? Não é assim que você consegue governar num país como o Brasil, infelizmente. Tem uma outra coisa que ele fala que eu gostei, foi uma crítica ao Lula que eu achei super ok, racional, que ele diz o seguinte: o Lula fica com esse discurso, né, repete muito, ele bate muito nessa tecla, de que o Brasil precisa voltar a comer churrasco e tomar cerveja, né? O Brasil de antes, o Brasil da fartura, do consumo. E o Ciro fala uma coisa que é muito pertinente, que é assim, o Brasil de 2022 não é o Brasil de 2002. As coisas estão deterioradas a um nível que é ilusório você vender esse projeto de Brasil Feliz de Novo pleno, né? Ele vai ter muito trabalho. E a gente sabe que se o Lula ganhar, vai ser chibatada a partir de 1º de janeiro de 2023 e muito desafio. Então, nesse ponto, né, que quando ele critica esse discurso messiânico do Lula, eu acho que ele tem uma certa razão. E aí, por aí vai. Achei que foi uma entrevista razoavelmente equilibrada. A Renata pegou umas contradições dele, porque ela botou uns áudios, né, dele, do Ciro, em 2018, elogiando o Lula, dizendo que o Lula foi um grande presidente, e aí ele tenta se sair ali, até reafirma, não, eu não posso fugir da realidade, o Lula saiu com muito apoio popular, papapá. Ele é pego em algumas contradições, e acho que no fim das contas se saiu bem. Só que tem esses problemas, né, quando a gente vai observar. Outra coisa que eu acho muito engraçada. O Ciro é o Tim Maia da política, né? Tinha aquele livro do Tim Maia, O Universo em Desencanto, leia o livro O Universo em Desencanto. O Ciro, tudo ele fala desse livro dele, do Projeto Nacional, acho engraçadíssimo. Só me lembro do Tim Maia. Gente, agora só para finalizar, como foi que ele finalizou a entrevista. Aí a Lopete falou, aí ele também falou, né, se o Bolsonaro tentar um golpe, no caso de perder a eleição, se Deus quiser perder, ele disse que vai resistir com os mecanismos que o Estado dispõe, ou seja, a lei. Mas, se for preciso, desço na periferia e organizo a rapaziada. Porra! Vai muito! Vai muito, não, pense. Ele já está com a passagem comprada para Londres dessa vez. Só para mudar o cenário um pouquinho, né? Paris fica muito repetitivo, né? Vai para Londres agora. Ele vai dizer, bem feito, foi o PT que quis isso aí, o Lula que é o culpado disso aí, desse golpe aí, dessa tentativa de golpe é o Lula, e eu vou me embora. Ele vai fazer isso, como ele já disse até que ia fazer. Organize a rapaziada. Ciro, eu sei que pelo menos ele assim, de fato, ele enfrentou a entrevista e saiu bem, teve as contradições dele e tudo, mas eu achei que foi interessante. Agora, infelizmente, nem Lula, nem Bolsonaro mandaram representantes para as definições da entrevista, o que significa que eles não vão participar, não vão dar a entrevista para a Renata. O Bolsonaro é algo mais, assim, a gente já sabia que ele não ia dar entrevista. Ele não... O Bolsonaro nem mandou representante, né? Foi chamado, nem mandou. O Lula mandou, mas depois não deu mais resposta. Não deu mais resposta e não foi pro sorteio da ordem. E aí eu fico questionando assim, gente, por que o Lula tá perdendo esse espaço? Assim, qual é o motivo? Ia ter boas respostas, ia ser uma boa... Dá visibilidade. É porque é da Globo, será? Que ele tá querendo boicotar? Não, é ridículo isso, né? É ridículo, né, Lula? Eu acho também. Falar com ele. Diz que o PT apresentou uma proposta aí de ter X debates, papapá, não sei o quê, mas, gente, não é por aí, não. O Ciro fala uma coisa também que eu concordo demais. Gente, olha, era para ser uma cobrança universal. Tem que ter debate. Tem que ter debate. Devia ter algum tipo de punição, porque você está privando a população de conhecer o que você pensa. Tá se dando o direito de não participar, de não ser escrutinado pelo povo? Que história é essa? Eu acho que tinha que ter uma intervenção jurídica, judicial, para que devia ter um número mínimo X de debates em cadeia nacional, sabe? Podia ter uma legislação disso, Agora é isso, é aquela história. Na nossa democracia, a punição seria os eleitores não votarem na pessoa que se nega a participar de debate. Só que acontece o contrário, né? E aí a gente tem, já aconteceram algumas eleições em que os
Por exemplo, o Fernando Henrique, naquela eleição de 98, não participou de debate. O Lula, na eleição de 2006, não participou de debate. Então, assim, isso acontece recorrentemente, sabe? Isso é uma coisa muito ruim, negativa. Pois quando eu for ministra do Supremo, alguma coisa assim, eu for presidente do Congresso, eu vou botar essa lei aí, que tem que ter um número mínimo de debates em cadeia nacional que os candidatos têm que participar, porque é muita boniteza para a cara deles. E o Bolsonaro, mulher, seria tudo ver um debate com o Bolsonaro, seria tudo. Ai, como eu queria. Ele se levantar no meio da conversa. Eu não vou mais responder, não, daí. Não, seus povos. Imagina o Bolsonaro sendo perguntado assim sobre câmbio flutuante. Nossa! Sobre, gente, a vergonha que não ia ser. Voltando assim, a gente ainda vai falar mais do Cramunhão, mas vamos voltar para o Lula. Falando do Lula, então o Lula não vai dar essa entrevista para a Lopretti, e é lamentável, acho que eu quero assim, reforçar isso, lamentável, absurdo, assim, inexplicável, ridículo, enfim. Mas vamos falar dele, que ele fez essa semana também um giro no Nordeste, foi para Rio Grande do Norte e foi para Alagoas, 2 estados. E imaginaria que ele pudesse vir ao Ceará se tivessem as coisas resolvidas aqui, né? Mas como não estão, não veio, né? O que é mais um prejuízo aqui para os candidatos governistas, com certeza. Mas enfim, ele foi para o Rio Grande do Norte e nós tivemos um correspondente lá, minha. Agora é chique, menino. Pensa o quê? Pois é, a gente é muito chique, a gente teve um correspondente lá para contar bastidores, e o nosso correspondente é o Renan Pessoa, que é mestrando em Ciências Sociais pela UFRN, membro do Observatório da Democracia do Rio Grande do Norte. E aqui, ó, ele vai se apresentar aqui, só vai dar um oizinho, vamos ouvi-lo. Alô Camila, alô Inês, alô Ebele, quero cumprimentar mais uma vez a todos os ouvintes das Cunhãs e quero ressaltar a importância do podcast de vocês para a política cearense e para a política nordestina. E quero mais uma vez agradecer a vocês por estar sendo correspondente do podcast nessa visita de Lula a Natal. Ô Renan, nós é que agradecemos. Pois é, o Renan, então ele esteve lá e ele contou o seguinte, né, o Lula, ele foi basicamente para dar um reforço ali para a candidatura a reeleição de Fátima Bezerra, que é a candidata do PT. Ela é governadora, é a única que vai ser candidata à reeleição, né, na atual circunstância. Só que ela está indo para a reeleição com apoios que são novos, inclusive antigos opositores a ela, que são pessoas vinculadas a oligarquias do Rio Grande do Norte, como o Garibaldi Alves, que é um cara do MDB, né, antigo e tal, já foi governador, e o filho dele, o Walter Alves, vai ser o vice da Fátima Bezerra agora. E nessa circunstância toda, né, então esses eventos, né, que receberam Lula foram também tiveram momentos de repúdio, de protesto, porque, enfim, são contradições ali que vão se estabelecendo. Ali, só para contextualizar também, um dos Alves, o Carlos Eduardo Alves, que foi prefeito de Natal, é candidato ao Senado pelo PDT. E ele seria o candidato do Lula ao Senado. Só que o PDT deu uma pressão e ele vai ser o candidato do Ciro, certo? Ele vai dar o palanque para o Ciro Gomes lá. Só que quem estava no evento do Lula, recebendo o Lula, abraçando o Lula? Carlos Eduardo Alves, certo? Então, só para assim, vai ser o candidato, o senador do Ciro, só que mais ou menos. Para garantir também palanque ao Senado pro Lula, decidiram lançar outro candidato agora, o Rafael Mota, do PSB, que é deputado federal e que vai ser candidato ao Senado e que, pelo visto, é competitivo, tá? Então, o Lula, no fim das contas, se duvidar, vai ter 2 candidatos ao Senado. O candidato ao Senado do Bolsonaro é o Rogério Marinho, do PL, que foi ministro, enfim, é uma figura que é do lado da direita, tá? Aí o Lula visitou uma feira da agricultura familiar, fez reunião com o Consórcio Nordeste, né, com governadores que participam do Consórcio Nordeste, e depois foi para um evento na Arena das Dunas, lá em Natal. Vamos ouvir o que o Renan fala sobre a segurança do evento. O ato ocorrido do Arena das Dunas ontem à noite, eu quero destacar o forte aparato de segurança que foi montado para receber o ex-presidente e a sua comitiva desde a entrada e em torno de todo o entorno do estádio. Eu quero dizer que na entrada já do evento não foi permitido com que a gente utilizasse garrafas d'água ou garrafas de refrigerante ao longo do processo para que não houvesse nenhum atentado à segurança do ex-presidente
ex-presidente. Quero destacar também que tinha vários seguranças no evento, no intuito de proteger o ex-presidente e a sua comitiva. E o seguinte, o ato que era programado para começar às 4 da tarde, foi remarcado para as 5, e o ex-presidente chegou com certo atraso lá para as 6, 6h30. E aí o que acontece? Os atos do presidente Lula pelo Brasil, né, do movimento Juntos pelo Brasil, eles compreendem geralmente algumas fases. Quando eles são realizados. Primeiro, você vê um discurso, né, dos representantes dos movimentos sociais, simbolizando o compromisso do ex-presidente da República com esses movimentos, uma vez reinstalado a presidência da República em 2023. Então você viu lá representantes da UJS, né, da Juventude do PT, da CTB, da CUT, do MST, de diversos movimentos sociais, simbolizando esse compromisso que o presidente tem com esses movimentos. E depois, quando o presidente chegou, por volta de 6h30, 6h40, você vê uma série de discursos, como o da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, da Fátima Bezerra, governadora do estado, do vice-presidente Geraldo Alckmin e, claro, da estrela maior do evento, o presidente Lula. Vale destacar que antes do discurso de Lula, Janja cantou com a multidão aquele jingle Sem Medo de Ser Feliz, completamente repaginado, e foi um coro maravilhoso, lindo, mostrando também a importância da primeira-dama nessa campanha para a presidência da República, dessa volta do presidente Lula à presidência da República, que pode acontecer nessa eleição de outubro de 2022. Vocês viram, né, a imagem da Arena das Dunas, que circulou bastante nas redes sociais, estava lotado o lugar, né? Lotada, foi sim. E também a Janja publicou uma foto do Lula gravando ela cantando. É mesmo, essa história que o Renan fala, né, da presença dela, do papel dela na campanha, pelo visto vai ser muito forte. Ela está em todas e está bem articulada, deve fazer aí algum movimento com mulheres, né? Eu achei bem interessante essa observação dele. E feliz que a segurança está reforçada, está cuidadosa, né? E já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo. Porque eles, assim, tem acontecido movimentos bem esquisitos, né? Outro dia foi em Minas que teve um ataque. Aí em Uberlândia que jogaram um drone, ficou sobrevoando e jogando uma coisa mal cheirosa. Que a princípio pensava que era cocô e xixi, né? Mas não era não, era pior para mim, sei lá, era veneno de agrotóxico. Até que era aqueles negócios que eles soltavam, eu soltei no colégio. Um negócio que fez. Peido chinês. Pois é, mas não, mas era tipo peido chinês. Mas era agrotóxico. Pois é, assim, a segurança tem que estar muito, muito, muito reforçada. E eles estão tomando cuidado, mas acho que tem que tomar mais cuidado ainda. Teve um evento aí, Camila, que ele deixou de ir porque tinha alguma vulnerabilidade, né, na segurança. Teve uma coisa recente nesse sentido. Foi Santa Catarina. Teve um evento em Santa Catarina que rolou isso. Então, de fato, eles estão de olho porque há muito risco, né? A gente está vivendo num momento a violência está muito pesada, né? A gente não pode bobear, não. E lá, complementando aí o relato do Renan, na hora de falar, rolou vaia contra o Garibaldi e o Walter Alves, né? Então rolou. Toda vez que alguém citava o nome deles, vaiavam, tá? Inclusive, quando a Gleice foi discursar, citou agradecendo a aliança, falando o quanto era importante, vaia. E ele disse que saiu uma notícia dizendo que quem tinha sido vaiado tinha sido o Alckmin. E segundo o Renan, não foi o Alckmin. Quem foi vaiado foram os Alves lá. Então, enfim, né? A militância do PT tá tendo dificuldade de aceitar essa aliança lá, mas enfim, pro Lula é super importante, ele tá falando com todo mundo mesmo, não importa, né? Depois lá em Maceió, quem recebeu o Lula foi Renan Calheiros, Renan Filho, e é isso, gente. Essa é a realidade, não tem outra. Tudinho, né? E ele já falou sobre isso, ele disse que vai ter que conversar mesmo com os golpistas, e que se não for assim, não faz política. Eu acho a crítica super legítima, acho que tem que ter mesmo, assim, até a pau dessa galera mesmo que vaiou, porque aceitar também sem uma certa resistência é meio difícil, né? É meio difícil. Você engole em seco, mas eu acho super legítimo. Engole em seco, engole com água, mas para derrubar o cramunhão, eu faria qualquer negócio. Gente, tem uma frase depois a gente limpa.
Tem uma frase Pois que eu é. vi no Twitter, que eu não lembro a autoria, mas que eu achei maravilhosa. O Lula não vai salvar o Brasil. O Lula vai tirar o Bolsonaro, né? Eu acho que a lógica é essa, assim, quem estivesse iludindo que o Brasil vai virar da noite para o dia um país maravilhoso, tem Zé para a gente recuperar todo o retrocesso. Mas, assim, o objetivo nesse momento é salvar esse país dessa criatura aí que está destruindo tudo, né? Menina, ele, como disse tem um jornalista, também não me lembro o nome, ele disse que o governo do Cramunhão é uma empresa de demolição. É mesmo, é uma empresa de demolição. Destrói tudo, 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 em todas as áreas. Rapaz, para recuperar esse negócio da Amazônia, vai ser da noite para o dia. Nossa. É um projeto de destruição do Estado e das instituições democráticas, né? O governo é uma empresa de demolição. O Cramunhão, ele acende, ele consegue penetrar com as milícias, enfim, ele consegue penetrar com as instituições deterioradas, né? Então, quanto mais deteriorado tiver, melhor para ele. Né? Então, por isso que esse projeto de destruição, ele é racional, ele tem lógica, ele tem ideologia. Ele é bem programado, bem direitinho. Tem método, o caos não é à toa, não, é porque ele quer isso e pronto, é o projeto, e tá dando certo, ele tá sendo bem sucedido mesmo. Mas depois a gente vai voltar pro Cramunhão, vamos só finalizar o Lula, que o Renan, ele fez um resumo da fala do Lula, né? Eu achei legal e vamos ouvir como é que ele relatou que foi o discurso do Lula. O discurso do ex-presidente Lula, nesse ato ocorrido em Natal, lá na Arena das Dunas, ele mostra a crise brasileira que está acontecendo atualmente no nosso país. Em primeiro lugar, Lula pediu 1 minuto de silêncio pela morte de Bruno e Dom Philips, símbolos do desmonte da política ambiental indigenista feita pelo governo Bolsonaro. Então isso mostra um simbolismo por parte do presidente Lula de voltar a prestigiar a FUNAI e uma política ambiental séria no Brasil, depois de anos de desmonte pelo governo Bolsonaro. Em segundo ponto, Lula bateu bastante em Bolsonaro, fazendo comparativos entre a sua gestão e a gestão de Bolsonaro, dizendo inclusive, por exemplo, em obras como a transposição do São Francisco, Bolsonaro praticamente está o plagiando, né? Dizendo que Bolsonaro fez as obras quando na realidade não fez e que os projetos foram iniciados na gestão de Lula e na gestão de Dilma. Além disso, Lula chamou bastante atenção pela problemática da temática da fome no Brasil, do aumento dos preços e, sobretudo, do aumento do preço dos combustíveis. E, mais uma vez, ele frisou a promessa de abrasileirar o preço dos combustíveis e de não deixar com que as empresas estatais sejam vendidas, a exemplo da Eletrobras, da Petrobras, dos bancos públicos. E ele destacou, inclusive, a necessidade de se reeleger a governadora Fátima Bezerra, a qual ele disse que está fazendo uma gestão exitosa no governo do Rio Grande do Norte e ele teria um prazer de fazer uma parceria político-administrativa com a governadora, assim como ele fez no seu governo em 2002 e 2010, com a ex-governadora Vilma de Faria, e ele destacou muito a questão do voto feminino, o pioneirismo do Rio Grande do Norte com relação ao voto feminino, o fato do Rio Grande do Norte ter elegido 3 governadoras nesses últimos anos aqui no Rio Grande do Norte, e ele finalizou com uma mensagem de muita esperança para todos nós, chamando a atenção de que não é ele quem vai voltar, é o povo que vai voltar à presidência da República. Para finalizar, eu, enquanto pesquisador da área da ciência política e também como militante, eu fiquei muito emocionado com as palavras do ex-presidente nesse ato que aconteceu na Arena e quero registrar para vocês essa emoção que eu tive desse dia tão maravilhoso para a cidade do Natal e para o Rio Grande do Norte. Quero mais uma vez agradecer a confiança de você, Camila, Inês, Ebeli, em estar cobrindo esse ato que foi tão importante para a história política, não só de Natal, do Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil e que vai marcar essas eleições presidenciais de 2022. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. O Renan é muito querido, né? O que a gente faz da vida com... A gente quero pagar menos uma cerveja para ele, de cachê. Quando ele vier por aqui, a gente paga. Quando a gente... Não, meu, a série, meus pagamentos é um cheiro. Cheiro, Renan, beijo. Eu pagar muito barato. É muito barato. Hoje, então, enquanto a Janja, nossa íntima, nem chama ela de Janja, enquanto Janja está lá toda ativa, participando da campanha, Micheque já avisou
para o Cramunhão que não participe de campanha. Não vai fazer mais nenhum pronunciamento. Será que ele não está pagando ela direito, mulher? Está devendo, está atrasando o pagamento. Pagamento, né? Ai, ela disse isso, porque eu tenho minhas dúvidas, viu? E estavam apostando que ela ia aparecer muito nessas inserções do PL agora, nesse ela período disse que não fala mais. Da pré-campanha. Não Eita! Fala. Ela disse isso. Não conte com ela para fazer campanha para o Cramunhão, não. Agora, não sei se ela apanhou, mas até agora ela disse que não faz mais, não. Não sei, não, notícia nacional. Pois é, enquanto isso, Janja truando, né? Ave Maria, ativista, movimento e tudo. E outra coisa, eles queriam a Michelle por causa do voto feminino, embora tenha mulher que vote no Cramunhão, né? Claro, tem. Embora sabendo que ele odeia mulher, que ele tem raiva de mulher, que ele deprecia mulher, que ele desvaloriza mulher, mas tem mulher que vota nele. Mas era para aumentar o voto feminino, porque realmente ele não é muito bom, o percentual dele é muito baixo entre as mulheres. Pois olha, Michelle já disse que não faz. Bora ver se ela consegue manter, né, a promessa de não fazer campanha para o maridão. Pois é. Já iniciando, então, para a gente falar do Cramunhão dos últimos tempos aí, assim, a impressão que dá é que a campanha dele tá entrando num buraco maior do que já estava. Essa situação vivida nos últimos dias, com o desaparecimento e depois, lógico, a descoberta do assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira, lá no Vale do Javari, na Amazônia, isso pegou certamente super mal para o Bolsonaro, mais mal ainda, porque traz à tona uma série de desmontes, né, que a gente tem falado, tanto na FUNAI, como no IBAMA, como na Polícia Federal, toda essa parte do norte do país totalmente abandonado, e é uma área super, né, delicada, porque tem narcotráfico, tem vários crimes acontecendo lá. É muito pelo contrário, ele tem um incentivo para que o crime aconteça, para que ataquem os povos indígenas. Tudo isso veio à tona, e não só no Brasil, veio à tona internacionalmente. Isso foi discutido lá no parlamento britânico. A Theresa May falou disso lá. É uma coisa que está chamando a atenção nos Estados Unidos. Enfim, todo mundo de olho no que aconteceu aqui no Brasil. Pegou super mal para o governo Bolsonaro, né? Impressionante, assim, como ele consegue se afundar. Pois é, e para piorar a mulher, né, uma crise diplomática, o povo tudo olhando com receio aqui para o Brasil. Aí ele pega e fala assim, porque esse inglês aí, mulher, olha os termos, é uma falta de... Eu ainda me surpreendo. Mas, gente, não é falta de empatia. Eu recebi do amigo meu um documento que eu acho que todo mundo deveria ler. São 208 páginas, mas vale a pena demais ler. Você fica indignado, você fica revoltado, você tem vontade de dar uma surra em quem faz isso, mas é o jeito de ler. É um documento chamado Fundação Anti-Indígena, um retrato da FUNAI sobre o governo Bolsonaro. É produzido pelos indigenistas associados, que é a entidade, e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que é uma instituição super séria. Aí o documento abre, a parte que começa o documento, é com a citação do Cramunhão, no dia 1º de agosto de 2018, ou seja, ainda candidato, quando ele diz o seguinte, abre aspas, pelo amor de Deus, hoje o índio constrói uma casa no meio da praia e a FUNAI vem e diz que ali agora é reserva indígena. Se eu for eleito, vou dar uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço. Ele disse isso no dia 1º de agosto de 2018. Inês, eu gostei muito da sua interpretação. Foi muito convincente, foi boa. Gostei. Não devia falar assim? Fala, exatamente. Aí, quer dizer, isso não é surpresa. A FUNAI ia sendo assim. E desde 2019, quem é o presidente da FUNAI é um cara da Polícia Federal, tal de Marcelo Xavier. Está entendendo? Que ele também fez o desmonte. Ele diz que tem 39, eu li nesse documento, 39 coordenadorias, que até o Bruno Pereira foi coordenador de uma, mas foi afastado, né? São 39 lá na FUNAI, pois somente 2 são ocupadas por servidores. O resto, ou seja, 37, é tudo do pessoal botado pelo Marcelo Xavier, que não entende de índio. Tem um que diz textualmente, ele diz assim, de índio eu não entendo, não posso imitar porque eu não sei como é a voz dele, de índio não entendo, entendo é de dar tapa na cara de vagabundo.
Ele é um Nossa coordenador Senhora, meu Deus. É desse jeito, coordenador regional da FUNAI. Segundo consta esse documento, que eu acho que todo mundo devia ler, para ficar indignado como eu fiquei, e revoltado, ele faz reunião com uma pistola em cima do birô, da mesa que ele está na reunião. Pois ele disse isso. De índio eu não entendo. Entendo é de dar tapa na cara de vagabundo. E também quem já quis ser presidente da FUNAI disse que também, se ela diz, né? Quando o Cramunhão for reeleito, olha eu batendo na madeira, ela vai ser a presidente da FUNAI. É o sonho de Damares Alves. Aquela que quer fazer aquela política assistencialista, porque ela acha que índio tem que ser domado, entre aspas, tá entendendo? Para ser salvo. Não, e evangelizado. Esse povo é a tara dos evangélicos, que eles voltaram a 1500. Eu não posso ficar lendo aqui as 200 páginas do documento, mas quem se interessar pode procurar no site da Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, que está lá todinho, você fica assim, indignado. Basta ver isso daí, né? Para a gente saber, o cara que diz isso. E o Bruno Pereira, quando ele estava nessa coordenadoria dos povos isolados, ou de recém-contato, ele saiu, né, porque não tinha como trabalhar, ele foi exonerado, inclusive na época do Sérgio Moro, como ministro da Justiça, e a FUNAI é vinculada ao Ministério da Justiça, ele foi substituído por um pastor. Pronto. Virou um pastor, é um pastor que é coordenador dessa área. Exatamente, são 39 coordenadorias, só 2 ainda é de servidor da FUNAI, vai ver, botar as 2 bem insignificantes, o resto todo não tem nada a ver, inclusive tem uns que dizem com orgulho que são pecuaristas. É uma loucura, assim, é tudo às avessas mesmo, é um negócio assim, é uma distorção. E o pior que assim, quando a gente está falando de povos indígenas, de terras indígenas, o que está acontecendo agora é irreversível, né? Você vai ter etnias exterminadas, e é irreversível. O que está acontecendo na Amazônia, o Ciro até fala isso na entrevista para Renata Lopretti, assim, faltaria a gente se apropriar, se assenhorar desse tema, porque o que está acontecendo em relação à Amazônia, isso não volta, sabe, meu povo, não volta. Você exterminar povos indígenas, você devastar a floresta, é o tipo de coisa que pode vir um governo de esquerda, de 130 governos de esquerda, não recupera. Isso é irreversível. Essa é uma questão, então, que pegou mal para o governo Bolsonaro. Essa questão também dos combustíveis, tá uma coisa louca. O Bolsonaro agora quer pedir o impeachment do presidente da Petrobras, que ele indicou. Ele é o governo, ele é o governante, ele como é que fala? O governo brasileiro, enfim, o Brasil, é o sócio majoritário da Petrobras, é quem manda na Petrobras. Ainda é uma estatal, gente. Por mais que tenha ali muita participação privada, é uma estatal ainda. Mas o Bolsonaro se faz de doido e tá pedindo impeachment, quer fazer CPI da Petrobras por causa dos preços dos combustíveis. Ficou fazendo aquela pressão, botou aquele pacote de isenção fiscal, de renúncia fiscal, que não vai resolver nada e vai causar prejuízo para os estados e para a própria União, com certeza, esses subsídios que ele está querendo fazer. E não resolve o problema, porque o preço internacional, então, quanto mais o nosso câmbio se desvaloriza, quanto mais o preço do petróleo no exterior aumenta, pior fica para cá também, aumenta também, o diesel e a gasolina vai aumentar, então não vai resolver, diminuir ICMS, diminui, assim, resolve no primeiro momento talvez, mas depois não resolve. E no fim das contas, é isso, ele se faz de doido, ele não tem nenhuma medida concreta para resolver o problema, e que não é único, temos outros problemas no Brasil em relação a preços, né, porque a inflação cresce, a economia tá uma bomba. E é isso, gente. E por fim, ele foi lá no Biden também e pediu, parece que na conversa privada que ele teve com o presidente dos Estados Unidos, né, nesse encontro que eles tiveram, primeiro que eles tiveram, né, desde que os dois são presidentes, ele pediu ajuda para o Biden para impedir que o Lula ganhe. E o Biden se fez de doido. Isso saiu na Bloomberg, numa mídia americana. Depois, ninguém confirmou, enfim, mas deve ter rolado. Ele pediu uma conversa secreta ali, sigilosa com o Biden. E foi isso que ele pediu. Ajuda aí, o Biden. E o Biden se fez de doido e falou... Vergonha. Nossa. Gente, eu não sei não. Eu acho que o Bolsonaro... O que
que vai ser, né, essa campanha? Não sei, não. Se afundando. Gente, olha, essa história dos combustíveis, o que ele está querendo fazer é um negócio muito criminoso. Eu não consigo conceber que esse homem quer vender a Eletrobras para bancar uma medida que vai durar até dezembro, que não vai resolver o problema da gasolina e que ainda vai lascar com os estados. E não é, porque o estado, lasque-se o estado. Gente, é dinheiro para saúde e educação. E assim, eu não consigo, isso foi aprovado pelo Congresso, meu povo. Que diabo é isso? É um negócio criminoso sem pé nem cabeça. E que parece que vai passar, né? Assim, eu não sei, é tão surreal que essas coisas estejam acontecendo. Eu fico sem palavras, sinceramente. Não tem outra palavra, é surreal que isso esteja acontecendo. Quando a gente diz a necessidade de eleger bons parlamentares, é isso aí. Urgente. Não, assim, a gente vai falar muito sobre isso ao longo dos próximos episódios, mas é urgente a gente eleger bons parlamentares. Vamos ser muito seletivos, vamos pensar bem, porque essa bomba, tudo, assim, eles são coniventes. Esses parlamentares que estão lá são coniventes com tudo que está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro não faz sozinho. Todos ali são cúmplices disso. E a gente sabe que vai ser muito difícil renovar de maneira assim que fosse realmente melhorar a qualidade do Congresso. Uma maneira efetiva, significativa, é muito difícil, porque é muito difícil. É dinheiro, né? A gente sabe. Infelizmente é. Ideologia passa longe do nosso eleitor. Mas temos que tentar, né? Tá lá, né? A gente não pode dizer assim, todos concordam com isso, não. Mas é uma minoria a que não concorda. É isso aí. Mas vamos. Pois é. Falando legal, quinta-feira, o quiz das Cunhano, Serpentino, bora. Sim. Não, e agora vamos para o momento do desabafo, né? Então a gente fecha esse sururu das Cunhas, renovando o convite aí para o nosso encontro presencial no dia 23, para quem estiver em Fortaleza, lá no Serpentina Bar, à noite, 19 horas. E vamos chamar agora para o momento do desabafo, né? Chegou o momento do desabafo, chegou o momento do recadinho, que é o momento Diz Cunhã. Quem quer começar o Diz Cunhã? Beleza. Quer Rebouças? Eita, vala-me Deus! Posso começar, gente? Vai ser mais uma vez um desabafo sobre a nossa desprefeitura de Fortaleza. Eu já estou até encabulada de tanto falar desse homem. E o Sarto, assim, ele é uma conjunção na minha cabeça, de incompetência com azar. Algumas coisas só acontecem no governo dele, assim, é tanta bola fora e tanto azar para algumas coisas. E eu vou destacar, dessa vez, essa grande quantidade de semáforos apagados na cidade, né? Todo bairro que você vai, né? Eu fui outro dia, passei aqui perto de casa, tinha semáforo apagado, eu tive que ir ao aeroporto, também vi muitos semáforos apagados no caminho, e esse problema, ele é duplamente grave e triste, porque, claro, tem a questão da infraestrutura, né, do quanto isso atrapalha o trânsito da cidade, e tem, meu povo, uma das explicações para esses sinais apagados é furto de cabeamento, né, as pessoas estão roubando os cabos, né, do sistema aí de semáforos da cidade, e é um sintoma, né, dos tempos que a gente está vivendo, né, não bastasse dos postes e tudo mais, agora tem a dos semáforos, por isso que eu digo que é uma mistura de incompetência e azar essa prefeitura, porque eu não me lembro de ter visto isso nesse nível, vocês lembram, gente? Não, tinha roubo de cabo, a gente sempre teve, mas agora está demais, quase demais, é isso que eu acho. Mas eu pensei que você ia falar também a respeito do Sartre, de uma declaração dele recente com referência à taxa de lixo. Quem pode comprar sanduíche importado pode pagar a taxa de lixo. Eu acho que ele tem umas declarações, umas coisas, não tem assessoria não, este homem. É de uma burrice, né? Não só estratégica, porque ele cria toda uma antipatia com a classe média, né, quando ele fala isso, mas assim, olha, o cara quer justificar a taxa do lixo com isso, é sério? Não, meu povo, não, é por isso que é muito assunto, eu já estou encabulada de falar tanto dessa prefeitura. Mas voltando aqui rapidinho à questão dos cabos, está demorando a resposta da prefeitura, e você não vê o Sarto vindo a público, se comunicando bem com a população. Então, meu desabafo é esse, olha, está passando da hora desse prefeito começar a inserir a marca dele, que não seja uma marca de preguiça e incompetência. A Luiziane, com todos os problemas que ela tinha, né, que as críticas que a gente faz, ela tinha um projeto de cidade, né, ela trouxe aí a questão da Fortaleza Bela, orçamento participativo, ela tinha uma ideia de cidade e tentou
implementar. Roberto Cláudio, na sequência, veio lá com as mudanças dele de reurbanização da cidade, muita mudança em infraestrutura, em transporte público, também consegue deixar a marca dele. O Sarto, gente, daqui a pouco acaba o governo dele e qual é o projeto de cidade de Fortaleza do Sarto? Eu não sei. O tempo está correndo, acho que ele está, deixando a desejar demais, não tem uma boa comunicação com a prefeitura, com a cidade, toda vida que vem a público fala uma besteira dessa. Enfim, né? Esse é o meu desabafo, até longo demais. Eu quero aproveitar e vou fazer um que também tem a ver com prefeitura, né? É um descunhã que foi falado por uma ouvinte lá no Twitter, é o @Moniquita. Então, Moniquita, aqui vai o seu descunhã, que tem a ver com a falta de remédios nos postos de saúde, um medicamento que a mãe dela tá tendo que comprar pro irmão que é deficiente, e vai no posto e não tem esse remédio, e não tem nenhuma resposta da prefeitura, não tem uma explicação da prefeitura, sabe? Isso é muito chato. A gente sabe que tem havido problemas de entrega de medicamentos, e aí é por conta da política nacional, é por conta de questões internacionais, tem a guerra e não sei o que, faltam remédios, mas a prefeitura, o mínimo que podia fazer era realmente explicar para as pessoas o que está acontecendo, dar perspectivas, né, dar encaminhamentos, às vezes dá para substituir algum medicamento por outro, enfim, não faz isso, sabe? Então, são pessoas que precisam desses medicamentos, que são doentes crônicos, precisam desses medicamentos. O que ela falou que está faltando lá no posto que ela vai é o levotiroxina, que é usado para problemas de tireoide, a pessoa precisa tomar esse medicamento. E aí tá faltando. Então fica aqui também registrado esse descunhã da Moniquita. E bora resolver isso, Sarto. Pelo menos explicar o que está acontecendo. Se for culpa da prefeitura, se for uma questão realmente local, busque solução também. É importante. E tu, Inês Aparecida, diz, cunhã? Menina, eu tô tão impactada com essa história da Amazônia, dessas mortes, desse descalabro que está acontecendo lá, estamos, como diz aí, perdendo a Amazônia, não só a questão do desmatamento, mas se tornando um local para narcotraficante, para pesca ilegal, para tudo. Que meu descunhar é esse, é pedir que as pessoas realmente se voltem para esse problema. Não é um problema distante da gente, a Amazônia é distante, mas é nosso. E que leiam esse documento que eu falei, leiam, para sentir a gravidade do que está acontecendo lá. Diz de novo, Inês, onde é que as pessoas pesquisam? Qual é o documento, o nome do documento? O nome do documento, eu queria que as pessoas lessem, Fundação Anti-Indígena, um retrato da FUNAI sob o governo Bolsonaro, produzido pela entidade chamada Indigenistas Associados, que é INA, e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC. Esse instituto produz cada documento super sério, é conhecido. Então, você entra no site do INESC e pode acessar. São 208 páginas, mas é uma leitura que você lê assim rápido, vai. Embora seja pesada, triste, revoltante, mas você lê. E é para poder a pessoa saber discutir. Não é só para dizer, morreu lá um jornalista e um indigenista. Não, o negócio é muito mais grave. Aí meu descunhã é esse, é para ler, que as pessoas se interessem em ver isso. Esse documento, é um dossiê. Inclusive, várias informações de funcionários da FUNAI que não podem ser identificados com medo de serem mortos, rapaz. Porque olha a gravidade disso. Nós estamos vivendo como? É assim que eles estão dando entrevistas, na maioria das vezes, sem se identificar, porque tem medo mesmo. E a gente viu, e tem um motivo. Tá lá foi escrito, morto? Está lá escrito no documento, no começo. Pegamos dados, com vários servidores da FUNAI que não podem se identificar com medo. Isso é um absurdo. Isso é... E agora a Polícia Federal, a primeira coisa que quer fazer é acabar, dizer que o caso está resolvido, não tem mandante, está tudo certo, foram os doidinhos lá que mataram. Foi. Nossa, tá tudo muito explicado. É uma tristeza esse país. É o país da milícia, né? Bora dar uns alô, né? Pra gente levantar o nosso astro. Bora! Meu alô é para Alan Diniz. Alan Diniz, ele é cearense,
de boa viagem, good trip, mas ele agora mora na Austrália. E ele é ouvinte das Cunhãs, lá na Austrália. Por quê? Porque ele disse que fica por dentro das coisas aqui do Ceará. Fica com saudade, que massa. né? Aí arrocha. Oh. Alain Diniz, um beijão pra tu, macho. Aí quando tu chegar aqui, quando tu vier aqui visitar, procurar a gente pra gente se conhecer pessoalmente. Pois pronto, meu beijo é pra ele em nome de vários. E pra Dani Castro, coleguinha, jornalista, tão fofa. Que tu encontrou outro dia, não foi, Inês? Com ela, Dani Castro, ela é assessora de deputado, de Eduardo Bismarck. Tava linda. Beijo pra tu, beijo pra Dani. Dani também. Também subscrevo, beijo pra Dani, minha amiga. Tu subscreve, assina embaixo. Subscrevo pra tudinho, mas a Dani é porque eu já conheço, aí manda um cheiro assim mais cheiroso. Pronto. Sabe para quem que eu quero mandar? Eu quero mandar pro Orlando Calheiros, que é o @anarcofino no Twitter. É um antropólogo que já contribuiu com a gente. Ele é um comunicador muito importante, um influencer, digamos assim, mas é um cara super qualificado, pesquisador, e ele tem uma leitura muito interessante sobre o que está acontecendo no país, sobre a própria articulação em volta ali no entorno do Bolsonaro, a esquerda, né, como as esquerdas têm se articulado e como elas têm falhado em muitos sentidos também. Nessa parte da comunicação, sobretudo, ele tem falado bastante disso. Ele é uma figura que gratuitamente, assim, sem nenhum motivo, ele nos escuta e ele fala bem da gente, sabe? Então é uma pessoa muito querida mesmo, a gente não tem nem como agradecer. E só divulgando, ele é podcaster também, ele tem um podcast novo assim, já saiu faz algum tempinho, ele tem lançado os episódios chamado Cálice, que conta a história do desaparecimento também, da morte de um diplomata brasileiro durante a ditadura militar e que tem muitas semelhanças até com situações que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, essa morte do Dom e do Bruno, que teve, por exemplo, desinformação, enfim, a gente não sabe se foi desinformação, que o embaixador contactou familiares lá do Dom Phillips, dizendo que tinham encontrado corpos e tudo, e depois desmentiram. Situações assim, muito esquisitas que aconteceram nessa época também da morte desse diplomata que ele relata no Cálice. Então, vale a pena escutar, quem não ouviu. Mas é um podcast que está fazendo muito sucesso, então muita gente ouviu e está muito bom. E fora isso, para quem quiser escutar a opinião dele e tudo, ele se comunica pela plataforma Twitch, que é uma plataforma de vídeo, de streaming, e você procura lá Anarcofino e acha o Orlando e ele tá lá, e é muito interessante escutá-lo também, tá? Ele tem opiniões muito interessantes mesmo. Então, um beijo. E pro Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, na semana passada ele entrevistou o Rodrigo Carvalho, que é jornalista correspondente lá em Londres. E ele fez um Spaces lá no Twitter, que é um momento assim, de áudio, né? De conversas online, só áudio, e também eu entrei lá pra ficar assistindo, aí pronto, ele já fala das Cunhãs, o Rodrigo Alves, tem que ouvir, Rodrigo, não sei o quê. Aí quando eu fiz uma pergunta, né, pro Rodrigo Carvalho, e já me botei assim, né, falei que a gente é amiga da Thaís e da Cíntia, do Chá com Rapadura. Aí ele, essas pessoas eu não conheço. Ele é super amigo das meninas também. Então pronto, eu vou deixar o beijo pros Rodrigos, pro Rodrigo Alves, que é maravilhoso, que é querido também, e pro Rodrigo Carvalho, que é uma figura e um puta jornalista, muito bom mesmo, e foi muito legal a conversa no Spaces lá. Então, bora pro encerramento, né, gente? Chegamos ao final de mais um episódio. Lembrando que você pode se tornar um assinante das Cunhãs contribuindo pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. É só procurar As Cunhãs Podcast. E a gente vai ter um encontro no dia 23, meu povo, no Serpentina Bar. Quem puder, quem estiver em Fortaleza, aparece lá, vai ser engraçado. No mínimo vai ser engraçado. E na produção do episódio, Inês Aparecida, Ébile Rebouças e Camila Fernandes. Nas redes sociais, @indie. Trilha sonora, Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, meu povo. Boa semana! Boa semana e até quinta-feira, né? Até quinta!